Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos conversar um pouco sobre um tema que tem estado muito presente no debate público internacional nas últimas semanas, para não dizer meses. O tema das fronteiras. O que é uma fronteira, como se passa uma fronteira, o que significa uma fronteira, de pode ou não haver muros numa fronteira, fronteiras terrestres, fronteiras marítimas, fronteiras aéreas, que hoje também são muito importantes, no fundo, para que é que servem as fronteiras? Se nós recuarmos um pouco na história, recordamos que algumas fronteiras foram muito importantes para definir, nomeadamente, antigas civilizações e antigos impérios. A muralha da China, no caso do Império Chinês, proteger a civilização chinesa das tribos nómadas do Norte, e no caso do Império Romano, a muralha de Adriano, no norte da Inglaterra, a separar para as tribos, digamos, que não eram possíveis de controlar na zona da Escócia, mas talvez mais importante que essa fronteira física, digamos, construída, fosse a fronteira do Danúbio, onde as legiões ocupavam, digamos, durante vários séculos, protegeram o império da entrada dos, então se consideravam bárbaros, das tribos bárbaras que vinham de Oriente. Podemos associar, quer dizer, nesse tempo estas fronteiras eram muito associadas à proteção de uma civilização. É algo que ainda hoje faz sentido falar? Ou hoje a fronteira acaba por ser, sobretudo, a definição do espaço territorial no qual se exerce uma soberania? O Estado, uma soberania, e, portanto, há uma forma também associada à escolha do povo que está naquela... Antes podemos associá-la à segurança. As ações estavam para cada fronteira. E agora a soberania. Podemos falar assim? Eu acho que essas duas coisas, apesar de tudo, são de certo modo complementares. Quer dizer, vamos lá ver, é evidente que nos impérios, o Império Romano tinha o limes, não é? O limes, os limites, não é? A definição do limes. E, portanto, esse limes era normalmente, enfim, nas civilizações antigas, o limes geralmente acabava por ter, digamos, barreiras naturais, fronteiras naturais, não é? Porque no fundo eram rios, eram montanhas, era o próprio mar, não é? Os próprios mares, não é? Aliás, o Império Romano, no fundo, tem uma delimitação que é o Mediterrâneo, no fundo, é o mundo do Mediterrâneo. O Império Romano, depois... Aliás, os romanos, nesse aspecto, eram também, digamos assim, muito voltados para a questão útil e pragmática da economia. Praticamente, os romanos, onde não havia terra fértil, os romanos normalmente não lhes interessava muito. Aliás, outra coisa que não lhes interessava muito era onde encontravam, enfim, resistências fortes e violentas. Eles também, em sítios que eram pouco interessantes economicamente, também não avançaram. Lá está, eles praticamente não foram à Irlanda. A Escócia também deixaram lá os pictos, não é? Quando os partos os derrotaram, pararam. Portanto, ali as fronteiras ali no Oriente, de facto, é o Império Persa. Depois, é evidente... Mas mesmo assim, há quem diga que, por exemplo, quando os próprios romanos diziam isso, quando se meteram no Médio Oriente, nunca mais lá saíram e tiveram guerras mas permanentes. Eles tiveram, mas ali as guerras com os partos, não é? Os partos, aliás, trataram muito mal aquele, acho que era o Crasso, não é? Que o mata segundo, mata até há uns quadradinhos do Alix, que ele mataram-no como ele era muito ambicioso e ia conquistar ouro, parece que o mataram, obrigaram-no a beber ouro derretido. Enfim, portanto, esses povos também eram relativamente dissuasores. E, portanto, essas fronteiras... Eu acho que há vários tipos de fronteiras. Há fronteiras civilizacionais, por exemplo, os mapas antigos que representavam a África pré-descoberta, ou pelo menos não pré-descoberta, mas pré-ocupação, pré-colonial. Aqueles mapas, por exemplo, do século XVI tinham muito Ixum de leones. Aqui há leões. E pronto, eram extensões enormes, portanto, que eram definidas como uma espécie de selvageria. A muralha da China também, no fundo, limita, é uma ideia de barbárie para além disso, não é? Os próprios limites uma barbárie que está associada muitas vezes a tribos nómadas. Nómadas, que é o contraste entre os que investem, por assim dizer, na agricultura e aqueles que vêm pilhar e os que vêm pilhar. Agora, é evidente que a ideia de fronteira, portanto, é uma ideia de proteção. Aliás, hoje em dia, temos aquela
notabilíssima série que aqui o nosso Jaime Gama não segue, mas que nós somos grandes fãs, não é? O Game of Thrones, que lá está, lá tem a tal linha que divide, não é? Para lá estão... Temos outra coisa, as próprias fronteiras marítimas, não é? O Atlântico não navegável era uma espécie também de mundo desconhecido. É evidente que, modernamente, e sobretudo a partir da Revolução Francesa, até um certo momento, quer dizer, nos Estados dinásticos, não é? Portanto, durante o período do absolutismo europeu, nos Estados dinásticos, aquilo há uma certa confusão entre o território do Estado e as terras do rei, e uma espécie de soberania, suzerania. Agora, a sacralidade da fronteira, e o morrer pela ideia de morrer pela pátria, a sacralidade vem muito a partir do século XIX, não é? Com o nacionalismo e com a sacralidade das fronteiras, que é um ponto também muito importante. A ideia, por exemplo, dos territórios perdidos, de Alsácia-Lorena, as terras de conquista. Eu acho que isso, no final, sobretudo da Guerra Fria, bom, já houve, é evidente que toda a tradição utópica é sempre uma tradição de uma humanidade unida, não é? A tradição utópica é sempre a ideia de que, portanto, da universalização de determinados conceitos ou valores e, portanto, as ideias, digamos, de pátria, de território, de nação, são coisas que são um bocadinho atiradas para trás como se não devessem existir. E eu acho que aqui, por exemplo, na Europa, houve, a seguir à guerra, e sobretudo a seguir ao fim da Guerra Fria, intensificou-se muito essa ideia do destruir as fronteiras tradicionais do Estado, a ideia de uma certa perda de territorialidade do Estado, a ideia também, e essa fortíssima, que é a ideia de uma quantidade de agentes não estatais, não é? Que surgiram também na ordem internacional, mas eu acho que isso neste momento estamos num momento de refluxo disso e voltamos a ter, por exemplo, colocado, que no fundo é uma projeção do tal princípio de segurança antigo, que é as barreiras, nomeadamente as barreiras à imigração, não é? Eu acho que é o tema onde agora voltam a aparecer muitas fronteiras. É claro que esta coisa do novo presidente americano, o presidente Trump, aquela muralha, o muro que vai separar do México, embora esse muro já há muitas zonas em que existe esse tipo de barreiras, mas repare, isso acabou por ter agora outra vez um sinal simbólico muito, 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 muito forte, não é? Não só pela ideia, que enfim, foi levantada durante a campanha, como a polémica que essa ideia levantou, e como o facto de parecer que é qualquer coisa que vai para a frente. E, ao mesmo tempo, na Europa, haver toda esta problemática do comportamento político ou social de algumas comunidades migrantes, nomeadamente. Lá está, por exemplo, qual é o problema aí dessas comunidades? Em França, que é onde ele surge com mais força, é a ideia que estão dentro das fronteiras pessoas que não se integram na cidadania. E não se integram, de certo modo, e aí é que é a polémica, não se integram porque querem manter uma identidade, digamos, cultural, político ou cultural diferente, que neste caso pode ser determinada pela religião. Quer dizer, originariamente pela religião, embora muitos já não terão religião nenhuma. Mas isso é um ponto que eu acho que é muito interessante e importante, é essa ideia de uma sacralidade das fronteiras. Lá está, num espaço que, se não estou em erro, em 85, com o Schengen, não é? Uma parte das fronteiras entre a Europa aboliram. É verdade. Mas isso era também para criar uma espécie de Estado europeu, que eu penso que está hoje a refluir para as calendas, não é? Jaime Gama, nós temos a sensação de que, pelo menos no espaço europeu, mas não só no espaço europeu, a circulação de pessoas tornou-se muitíssimo mais fácil nos últimos anos. De alguma forma, isso acompanha o próprio fenómeno da globalização, portanto, sem fácil circulação, não podem ser só os capitais a circular com facilidade e as mercadorias, as pessoas também têm que ter alguma facilidade de circulação. Isso, no caso da Europa, sobretudo no espaço Schengen, traduziu-se na abolição das fronteiras, quer dizer, todos nós podemos viajar até sem bilhete de identidade, quanto mais passaporte. No entanto, parece haver um certo mal-estar neste momento em relação a algumas dessas coisas. Por outro lado, há uma exploração
de quem diz que o mal está aí, que o que se deve voltar é voltar para trás. Mas é algo que choca, pelo menos com aquilo que são as elites que viajam. Bom, na verdade, o projeto europeu acabou por desenhar sobre as fronteiras um exercício intelectualmente perfeito, mas empiricamente limitado, porque aquilo que é a ideia de Schengen é fazer a abolição de fronteiras internas na Europa e ter uma fronteira exterior, mas uma fronteira exterior muito tenue, feita de boa vontade em relação ao imediato próximo, em relação ao vizinho. E quando também, com o fim da Guerra Fria, há a queda do muro de Berlim e da cortina de ferro, a noção de que fronteira era algo negativo em si mesmo é reforçada e sai reforçada. Tudo se vem a colocar quando essa fronteira exterior da União Europeia não foi construída, não chegou a ser construída, e quando as crises internacionais fizeram recair sobre essa fronteira pressões antes imprevistas, pressões não só da criminalidade organizada, ou do narcotráfico, mas sobretudo pressões dos movimentos migratórios de massas, dos movimentos migratórios descontrolados e ilegais. E é óbvio que dessa fraqueza da fronteira externa iria surgir uma percepção de que toda a noção de fronteira deveria ser reposta. Não só a fronteira externa, mas a própria fronteira interna que os teóricos construtores de Schengen tinham idealizado como um marco superior da civilização. Portanto, aí podemos ver como houve um desfazamento, houve uma inadequação. E depois, na própria relação, veja, na própria relação da Europa com o seu exterior, há países, há Estados que acautelam mais o exercício do controle da sua fronteira. Mas há outros que, por razões de cultura ou por razões de mau funcionamento das suas administrações, perda de sentido de Estado, perda de sentido de territorialidade, foram mais permissivas, mais laxistas e por aí se introduziram alguns corredores de penetração. Consequência. Sendo que, em alguns casos, é extraordinariamente difícil, não é? Se a gente pensar nas ilhas gregas que ficam à distância de, digamos, a ilha grega é como se fosse Lisboa olhar para Almada, sendo que Almada é a Turquia, não é? Impedir que, de repente, um barco de borracha atravesse aquele estreito é difícil. Sim, mas Espanha tem isso mais controlado. Espanha tem isso mais controlado, mas também é um nitidamente mais controlado do que a Itália. Sim, também é verdade. Ou seja, há também que ter em conta diferentes níveis de zelo e de eficácia no controle das próprias fronteiras. E foi isso, aliás, nessa parte oriental da Europa, que determinou depois uma reação em cadeia de reconstrução de muros e de medidas de reforço de controles fronteiriços, quase em cadeia. Porque se o país da linha da frente não é capaz de resolver o problema, os que estão imediatamente a seguir vão eles mesmos estabelecendo os seus controles e os seus muros protetores. Portanto, nós temos que entender que este problema também resultou de uma imprevisão, resultou de uma deficiência de funcionamento e resultou da ausência de medidas apropriadas em tempo útil. Porque, em muitos casos, há também que deparar com barreiras de grupos que intervêm junto à opinião pública e que, sobre esta matéria, defendem uma liberdade de circulação sem limites. Se você vir e consultar a doutrina sobre isso, encontrará o paradoxo de que a liberdade plena de circulação é assumida estranhamente
ou por alguns teóricos ultraliberais que entendem que a regulação anarquistas, capitalismo anárquico, entendem que o mercado, a economia, acabarão por regular quem tem acesso, quem não tem, e que é necessário manter esse fluxo para regular o preço da mão de obra. E que esse fluxo em si mesmo é bom. Por outro lado, tem pessoas que, por razões de convicção, ou religiosa, ou humanística, são também protetoras por princípio de todos aqueles que se querem deslocar e defendem que todos os que se querem deslocar devem ser acolhidos por aqueles para onde eles se querem deslocar. E que isto não deve ter nenhum limite ou nenhum controle. Portanto, você tem a união nesta questão de campos completamente distintos e opostos, mas que operam sobre a opinião pública e que limitam a ação dos Estados em relação ao controle deste problema. Claro que ninguém se preocupa com as consequências, com o que depois vão ser as consequências destes fenómenos nas sociedades tais como nós as conhecíamos. E as consequências têm sido consequências conhecidas, que são a geração de inúmeros fenómenos de rejeição, que são a geração de ideias que até põem em causa matéria que estava assente pacificamente no período anterior em relação ao convívio com pessoas diferentes, ao diálogo de culturas e civilizações, e que subitamente, pela precipitação dos fenómenos massivos de migração, reabilita doutrinas e pontos de vista que não são aceitáveis para uma civilização, um legado humanístico e universalista. Mas a situação, repito, não está controlada. A situação não está resolvida. A própria União Europeia, quando teve que gerir o problema dos refugiados em situação humanitária ultra precária, não foi capaz de gerar um acordo entre si, não foi capaz de estabelecer regras mínimas para, digamos, lidar com o problema. E o problema até tem sido mais resolvido por exaustão dele próprio do que por medidas que tivessem sido assumidas. Em parte exaustão, em parte também Agora, estás a olhar para o outro lado, não é? A noção de fronteira é uma noção que, contrariamente ao que definem certos ideólogos, é uma noção positiva que teve um papel na história, porque há fronteiras defensivas, há fronteiras ofensivas, há fronteiras com componente militar ou sem componente militar, há fronteiras que resultam de acordo e de entendimento, há fronteiras que podem ser retificadas por tratados, há fronteiras territoriais, mas hoje cada vez mais há também, não só marítima, aérea, terrestre, podemos falar de uma fronteira espacial, até de uma fronteira digital. Portanto, a noção de fronteira é, em suma, um espaço sobre o qual se exerce uma autoridade, sobre o qual o Estado exerce a autoridade da lei e da coerção para a imposição da lei. A noção de fronteira, digamos, é muito mais uma noção, se quiser, rural do que citadina. Porque o rural compreende o que é o limite, se é a cadeia montanhosa, se é o ribeiro ou o rio, se é a sebe vegetal ou se é o marco divisório, sabe o que é a invasão de animais sobre o seu território, sabe toda a litigação do fruto pendente, sabe o que é desde criança jogar à pedrada ou entrar em litígios de disputa territorial, sabe na aldeia até muitas vezes o que é o problema da fronteira com a aldeia vizinha e o que é a demarcação administrativa das freguesias quando não corresponde à realidade
da convivência Sim, boa sim. ou má entre localidades. Portanto, a noção de fronteira é uma noção muito profunda e muito profundamente enraizada. E no caso de Portugal, Portugal é um país que deve a sua existência ao estabelecimento da sua fronteira, a norte, a sul, na Beira e no Alentejo. E é o know-how do estabelecimento dessa fronteira que faz de Portugal o país criador de fronteiras em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Timor e, sobretudo, a construção da fronteira do Brasil, que é Exatamente. uma obra Exatamente. grandiosa de demarcação territorial pensada com uma finalidade política essencial. Portanto, a noção de fronteira é uma noção que impregna profundamente a cultura portuguesa, a tradição portuguesa, a história portuguesa. Mas não choca com a nossa cultura moderna de que gostamos de poder estar hoje aqui e amanhã apanhar um avião e estar noutro sítio qualquer, que gostamos de chegar a Badajoz sem ter que passar pela... Fazer aquilo que nós, enfim, todos nós, quando a primeira vez que fomos a Badajoz, imagino eu, tínhamos que parar na fronteira. Sim, mas tínhamos isso, que mostrar... esses, Enfim, as pessoas não ligavam aos caramelos, mas ligavam se calhar a outras coisas que se traziam. Sim, mas eu acho que isso é um lado, digamos, um bocadinho adjetivo destas coisas, a substância disto, como estava aqui um pouco, estava aqui o Jaime Gama a dizer, a substância destas coisas é essencialmente uma substância de identidade que também só se cria, no fundo, se houver uns outros, não é? Se houver uns outros. E de facto, a amálgama, a gente tem visto que essa amálgama não resulta. Mas o Jaime Gama estava aqui a dizer uma coisa interessante da questão da fronteira rural, mas não é só na ruralidade. Eu lembro-me, num romance qualquer passado em Nova Iorque, a ideia que, por exemplo, em Nova Iorque, os bairros de Nova Iorque também têm fronteiras, no sentido que a pessoa costuma ir às mesmas lojas, costuma ir... E há uma história, até penso que é um romance ou é um conto muito interessante, de um escritor relativamente famoso americano, que é exatamente um dos personagens muda de casa, mas muda de casa para 10 quarteirões adiante, mas continua a ir à mesma mercearia, ou enfim, onde costumava ir. E o lojista, muito comovido, diz: minha senhora está aqui, julguei que nunca mais a íamos ver, porque ela manteve esse hábito, porque normalmente, quer dizer, também a fronteira, mesmo dentro das cidades, e hoje em dia talvez se tenha perdido um bocadinho com o suburbano, mas eu lembro-me, por exemplo, de quando era miúdo, no Porto, aquelas zonas ali relativamente conhecidas tinham exatamente também uma espécie de fronteiras para as quais a gente depois já não avançava tanto para outros sítios, porque já eram desconhecidos. Ou seja, eu acho que quer dizer, eu acho que há uma certa base orgânica na humanidade, quer dizer, há uma certa pertença a diferentes grupos, a diferentes comunidades, que podem ser exatamente, enfim, se romantizava-se um bocadinho nas teorias corporativas, a freguesia, o conselho, mas isso faz um certo sentido. E eu acho que esta cultura, enfim, chamamos-lhe agora, já não sei se é moderna, porque agora já há outra que está a ir mais para a frente, portanto, é sempre a coisa do Padre António Vieira, o moderno já foi antigo e o antigo vai passar a ser, também já foi moderno. Agora, há aqui eu acho que estamos a passar, sobretudo, enfim, no mundo euro-americano, sobretudo o fim da Guerra Fria, eu acho que teve ali um momento alto, enfim, é que se achou agora vai ser tudo a mesma coisa, já não há fronteiras ideológicas, porque caiu, enfim, a chamada cortina de ferro, porque a China já está a acelerar. E eu, portanto, aqui o que eu chamaria uma linha otimista, enfim, e uma filosofia otimista e também economicista, de certo sentido, que exatamente o comércio, o desenvolvimento, a chegada dos objetos, a mundialização da moda, tudo isso, iam, por uma vez, acabar com o que eram, digamos, as identidades, fossem nacionais, fossem tribais, fossem religiosas. Isso não aconteceu. Quer dizer, não aconteceu e agora talvez até porque houve um discurso muito empenhado, muito generalizado, às vezes quase intimidatório, sobretudo nas nossas sociedades, de quem dissesse o contrário, está agora a ter algumas reações bastante brutais, quer dizer, reações que não são, claro que as económicas são conhecidas,
as razões dos muros do México, Estados Unidos, etc. Isso mas eu acho que há também uma reação intelectual, que não é, ou anti-intelectual exatamente dos povos, ao que eles acham que foi uma imposição. E eu acho que a tendência neste momento é essa. A tendência, entramos nisso e talvez porque as pessoas no mainstream não tiveram capacidade, não quiseram pegar com alguma moderação nesses elementos, agora a vaga agora é complicada e vai continuar. E, portanto, também com origens diferentes, também com origens ideológicas diferentes. Umas mais tradicionais, mais conservadoras, outras até mais revolucionárias, mais barbarizantes. Mas está a acontecer essa reviravolta. E haverá ainda tensão, como houve em tantos momentos da história, entre aquilo que alguns Estados consideram ser o seu espaço vital e os atuais limites. Talvez podemos dizer que, de alguma forma, a forma como a Rússia olha para os países em redor, do ponto de vista daquilo que sempre foi a sua estratégia de proteção e de, sim, de potência da Eurásia, em contraste com a forma como, por exemplo, a Alemanha já não olha para o que no passado foi tragicamente aquilo que ela havia como sendo o seu espaço, de tal maneira traumatizada. como seu espaço vital. Essa tensão, porque depois nós temos vários tipos, há países que exercem o seu poder sem necessidade de presença física, não é? Tu vais do exemplo limite, seja o dos Estados Unidos, que exceto uma ocupação aqui ou acolá. Sim, mas a presença física eles podem sempre, são os únicos que podem sempre atuar, não é? Sim, eles têm uma presença, quanto mais não seja, têm a capacidade de projeção de força, são os únicos que têm esquadras de porta-aviões e, portanto, podem colocá-los em qualquer sítio do globo. Mas não estão, quer dizer, não administram diretamente. Porque nós tivemos um período de globalização antes da Primeira Guerra Mundial, mas que era um período de impérios. Depois temos novamente uma nova globalização agora, portanto, que muitas pessoas comparam nas suas características, até no que diz respeito à percentagem das mercadorias que andam de um lado para o outro a esse período, mas que é feito sob uma realidade completamente distinta. E com algumas partes do mundo, como por exemplo a África, onde as fronteiras não correspondem a muito. Quer dizer, elas correspondem. A única coisa é que o processo, como foi mais moderno, não é? O processo é mais moderno. Porque normalmente o que é que aconteceria? Normalmente a regra seria a cada Estado acabaria por corresponder, digamos, a um substrato nacional, não é? Essa seria a ideia. Porque no fundo foi isso que aconteceu. Quer dizer, o processo também, as fronteiras europeias foi da desagregação longínqua do Império Romano e depois da formação de tentativas também imperiais fracassadas, que depois acabou por levar aos reinos e depois aos Estados nacionais modernos. A África, é evidente que, como estava colonizada, a gente aliás vê sempre aquela coisa curiosa, que é linhas retas nas fronteiras. Normalmente a ordem natural das coisas não gera linhas retas. Aquilo deve ter sido uns funcionários ali em Berlim, que estavam ali, estão uma regra com os quadros, fizeram ali, várias linhas retas depois foram corrigidas, nomeadamente, por exemplo, as nossas. Ali nas Lundas, por exemplo, há umas retificações de fronteiras feitas exatamente pelo Estado português, muito interessantes. Mas quer dizer, tudo isto, as pessoas queixam-se das fronteiras. E quais eram as fronteiras naturais? Eram as das tribos, mas nunca mais acabávamos, porque as tribos eram centenas, e então seria um caos absoluto, não é? Portanto, eu acho que a ordem estatal, à partida, não tem que assentar em tribos ou em nações, tem que ser uma ordem normalmente imposta pelo poder, um poder político, um braço armado normalmente, guerras de independência, guerras civis, e depois aquilo vai-se desenhando. É o modo de fazer Estados, enfim, e não sei se isso, apesar de todo o otimismo, se isso acabou. Eu acho que a única coisa que depois de ter uma isso... Mas há uma coisa, já me engano, há uma coisa que, apesar de tudo, é um dogma que temos seguido na pós-Segunda Guerra Mundial, com poucas exceções, que é nas fronteiras não se toca. Houve poucas exceções. Houve alguns países que se dividiram, não é? A República Checa, o Sudão, mas o justo aqui e acolá, mas basicamente nas fronteiras não se toca. Sim, a ordem internacional vive assente numa estabilidade quanto aos limites fronteiriços e numa estabilidade quanto à permanência de Estados. Porque não há ordem internacional sem titulares. E os únicos titulares
são os Estados. Mas, ó, é perceptível o número de este Estados problema. multiplica-se. Sim. E o espaço é o mesmo. Sim, mas apesar de Portanto, há uns tudo, que perdem. Isso é sempre refriado Sim, mas por repare que aquilo que se dobrou. pode chamar o ponto de vista Foi da ordem duplicado. Quer internacional. dizer, foi quase... Quer dizer, o número de Estados passa de Aumenta. 50 para 100 e agora está quase 200 já. Não é? Cada vez mais pequenos. Cada vez mais pequeno. Cada vez mais vez inviáveis. mais inseguros e mais inviáveis, E, exatamente. portanto, cada vez mais potenciadores de conflitos. instabilidade, de crise e conflitos. Exatamente. Sim, porque ao mesmo tempo que nós, Inevitável. na União Europeia, aparentemente se juntou tudo, depois, a nível dos Estados, há partes que querem-se Claro, separar-se, não é? exatamente. Em Espanha, A o caso mais, Espanha, Espanha, o caso mais Catalunha, óbvio. a Escócia, A Escócia no Reino Unido. Pois, é isso. Para já não falar da Bélgica, que é o E Estado. há também Estados que cuidam de maneira diferente a sua fronteira exterior. Por exemplo, uma comparação. Eu conheço essas duas situações. Não tem comparação o que é a fronteira de Espanha em Ceuta, com Marrocos, e o que é a fronteira de Itália no Adriático com a antiga Jugoslávia, com os Balcãs. Há um controle efetivo por parte de Espanha e há uma certa deriva laxista. Esqueço de ter estado com um ferry se atrasou 3 ou 4 horas no porto de Bari e poder observar o que é a inefetividade do controle de fronteira marítima com os Balcãs. Só quem não é capaz de entender o que está a ver é que não quer concluir e não repara. Portanto, há aí também diferentes percepções do problema e de diferentes maneiras de lidar com o assunto. Agora, um laxismo sobre a questão fronteiriça, quando é da questão fronteiriça que resultam alguns dos problemas mais prementes, acaba por gerar uma corrente de restabelecimento de fronteiras mais duras e mais pesadas. Isso é absolutamente inevitável. Mas, por exemplo, eu acho que é quase mitológica a ideia de que uma muralha, um muro, uma vedação, que quisermos, é a forma de proteção. Enfim, nós sabemos que no caso do muro de Berlim era ao contrário, era a forma de prisão. Talvez seja o único caso em que o muro serviu não para não deixar entrar, mas para não deixar sair. Claro. Já sair, que é um bocado ao contrário do que é habitual. Sabe que eu desde muito pequeno me habituei a lidar com a ideia de fronteira, porque a primeira fronteira de que eu me lembro era a fronteira na Ilha de São Miguel, entre o concelho de Ponta Delgada e o concelho da Ribeira Grande. Não se podia ir comprar carne a outro concelho. Por quê? E havia barragens de polícia para fiscalizar as viaturas que faziam contrabando de carne dentro da mesma ilha. Depois... Mas porquê que era isso assim? Vou explicar. Depois, não havia liberdade de circulação entre as 9 ilhas dos Açores. Era preciso pedir uma autorização quando alguém se deslocava a outra ilha. E havia barreiras aduaneiras entre ilhas. Essas barreiras aduaneiras entre ilhas dos Açores só foram abolidas ainda no regime de Salazar pelo ministro Correia de Oliveira. Mas não foram abolidas outras, entre os Açores e o continente, onde continuava a haver barreiras aduaneiras e barreiras de circulação com a necessidade de autorização para deslocação, junto das entidades policiais. E só no tempo de Marcelo Caetano é que as ilhas passam a integrar um mercado único com o continente, desmantelando essas barreiras aduaneiras e liberalizando um pouco mais as deslocações de passageiros. Ou seja, em Portugal, a própria construção do mercado único interno é algo que levou imensos anos. Havia barreiras concelhias, havia barreiras regionais, havia barreiras de toda a ordem para quê? Para proteger indústrias fracas, negócios débeis de
concorrentes de outras áreas. E, por essa forma, julgar que se geria uma harmonização não disruptora do crescimento. A filosofia era essa. Aliás, isso eram sistemas que vinham da própria República e do século XIX. E vinham da ideia macro, que é evidente. Por exemplo, para eu ter determinadas indústrias, tenho que, num dado momento, pôr pautas importantes da importação, o condicionamento industrial. Hoje podemos achar que é erróneo, mas à luz da época, a sua justificação, e não foi só aplicada em Portugal, foi aplicada em todos os outros países, está generalizado. Aliás, se eu tenho No nosso caso não correu particularmente bem, digamos assim. Mas apesar de tudo, criaram-se indústrias que de outra maneira tínhamos um mercado também talvez não se tivessem criado e depois tentou verdadeiramente só quando abrimos o mercado com a se tentou EFTA, fazer exatamente a EFTA, e quando se tentou depois fazer aquele mercado único do espaço português, quer dizer, há essa ideia da complementaridade, mas lá está, também nunca funcionou muito, porque havia toda aquela questão dos pagamentos interterritoriais, que era uma coisa, porque era para um sistema, no fundo, de equilíbrios. As administrações também tinham filosofias diferentes. É interessante ver, por exemplo, em relação à fronteira de Portugal com a Espanha, quando em 78 aboli com o ministro do Interior de Espanha, Martín Villa, Rodolfo Martín Villa, o passaporte na passagem da fronteira entre Espanha e Portugal, substituindo pelo bilhete de identidade, nem se pode imaginar o que isso custou de resistências, em especial por parte da administração espanhola, que considerava que isso ia significar uma invasão de mão de obra portuguesa na zona vizinha da economia espanhola, coisa que não se verificou. Mas, digamos, o protecionismo estava ali e a defesa territorial estava bem viva. E hoje, digamos, nós vemos como toda essa articulação se modificou. Mas, vamos ver, é um dos raros casos, talvez, de relação feliz no interior da União Europeia. Porque, apesar da fronteira não estar ali sob a forma de cancelas, mas está presente na relação entre autoridades policiais, que é uma relação de cooperação contra a criminalidade nas zonas transfronteiriças. Portanto, há uma monitorização daquilo que é um dever de conservação de soberania em cooperação, em articulação com um Estado vizinho. Mas a fronteira está lá, isso é um facto. E até no caso da relação com a Espanha, há mesmo uma parte do território em que não está. Não há fronteira. Porque não pode ser desenhada em virtude de um contencioso histórico. Estamos a falar de Olivença. É muito curioso ver nos mapas militares, mas isso chamados mapas militares, as cartas, agora ninguém os usa já, porque toda a gente anda com o GPS e com os mapas está todos. Tracejado. Mas há um sítio onde de repente está tracejado, aquilo é com umas cruzinhas e depois de repente há uma zona ali que está ao longo do Guadiana. Significa que não há acordo sobre a noção existente. Estava-me a lembrar, porque quando já me estava a falar aqui desta coisa, 78, eu entre 76 e 81, que foi quando concluí lá aquele meu processo junto ao Tribunal Militar, nunca passava regularmente pela fronteira, porque não tinha licença. Portanto, passava normalmente a salto, ali em Estremoz, ia no carro, até depois saía, havia ali umas pessoas locais que nos atravessavam por umas quintas, umas propriedades, fazíamos apanhar outra vez a viatura. E também é uma sensação, eu fiz isso também quando saí de Angola para a Namíbia, e também é uma das coisas que a preocupação tem, sobretudo numa zona, como era a zona da fronteira de Angola com a Namíbia, é termos a certeza que estamos para o outro lado, porque há casos de pessoas que julgam que já estavam a caminhar para o outro lado e estavam afinal a voltar para trás. Mas lá está, nessas alturas as fronteiras também têm, aí surgem, o passar a fronteira surge como uma libertação também. Eu passei por fronteiras muito tensas e guardo disso uma experiência e vi fronteiras muito tensas. Por exemplo, olha, a fronteira entre Chipre e a República de Chipre. Isso aí é... Mas aí ainda há muro, digamos assim, uma cidade dividida.
Uma cidade com uma zona de ninguém, não é? A fronteira Abandonada. entre a Moldova e a Transnistria. A fronteira na Bósnia entre a República Srpska e a parte bósnia, propriamente dita. E estamos a falar de fronteiras dentro de um país, E não é? com grande tensão entre as forças que de um lado e do outro asseguravam o ponto de vista territorial de cada parte. A fronteira entre Israel e os territórios palestinianos também é uma fronteira bastante tensa e bastante dura. A fronteira na Geórgia com a Ossécia do Norte, perdão, a Ossécia do Sul, também tensa. No conflito, por exemplo, no conflito da Guiné, em 99, a fronteira entre os dois campos beligerantes também é uma fronteira onde a imprevisibilidade pode sempre acontecer. E outras fronteiras, mas é muito interessante, sensibilizou-me. Eu atravessei a fronteira entre a Áustria e a Hungria ainda no tempo da Cortina de Ferro. E 4 ou 5 anos depois de tudo isso ter acabado, passei novamente essa fronteira e achei que estava mais rígida e mais controlada do que no período anterior. São essas fronteiras ideológicas. Mais sofisticada, Em Berlim, mas mais controlada. Provavelmente porque não se, enfim, Em Berlim, na fase final havia em aquela coisa curiosa. Também fiz essa travessia. Fiz essa travessia por Berlim. Friedrichstraße, não é? Pelo metro. Sim, E ali eu passei aqueles pelo voltos eram, de facto... Mas eu passei pelo checkpoint Charlie. Mas o que era desagradável em Berlim é que os tipos, de facto, controlavam mais as saídas quando a gente vinha de lá do lado oriental para o ocidental, quando a gente ia para lá, que também é um mau sinal. Normalmente nos países normais fica tudo contente que as pessoas vão embora, não é? Ninguém chateia. Nesses era o contrário, quer dizer, a gente... Mas nós temos, enfim, uma das coisas mais sensíveis nisto é, só porque enfim, já estamos quase no fim, a questão dos muros. Se vale a pena ter muros. Na verdade, os muros nunca serviram muito. O próprio muro de Adriano não serviu, o muro da muralha da China não era particularmente eficaz. A linha Maginot também. A linha Maginot não foi eficaz. Há quem diga, de resto, que nas linhas militares a única linha que nunca foi derrotada foram as Torres Vedras. As Torres Vedras. Mas só foram testadas uma vez, não é? Já tinham levado na cabeça. E só foram testadas uma vez, não houve? Pois é, só houve um teste uma vez, depois eles foram-se embora. Mas eram umas linhas que ainda hoje faz, enfim, sim, quando a gente as visita e vê a disposição, são muito interessantes. Agora, por exemplo, a linha não se imagina como o muro do México possa funcionar. Nós olhamos, por exemplo, para o caso de Israel, que é uma área muito micro comparada com a dimensão que estamos a falar quando pensamos entre os Estados Unidos e o México. E no caso de Israel, mesmo assim eles fazem túneis por baixo, não é? Portanto, é uma coisa de umas dezenas de quilómetros. Não é funcionar totalmente. No fundo, estas coisas nunca funcionam totalmente. Mas são obstáculos, de certo modo, dissuasores. Eu acho que tem dois aspectos. Tem um aspecto que é puramente simbólico enfim, simbólico ou legal, se quiser pôr assim. E tem depois um aspecto material, porque apesar de tudo é mais, quer dizer, se lá não tiver um muro, passa-se mais facilmente que tem que andar a fazer um buraco debaixo do muro, uma coisa qualquer dessas, não é? Porque é evidente que no fundo todas é como a história das prisões de onde se foge. Em limite é sempre uma possibilidade, ou quase que há sempre uma possibilidade. Agora, a questão é o dissuasor e que afasta muita gente. Quer dizer, até talvez não afaste os piores. Os piores geralmente são mais determinados, não é? Pode-se dizer é que os muros não são a arma eficaz em relação ao terrorismo. Porque no caso de Israel foram bastante eficazes, apesar de tudo. São eficazes. Antes e depois do muro, sobretudo da Cisjordânia, são fez uma grande eficazes, diferença. sim, mas em relação ao tipo de operações que eram conduzidas. Mas isso não significa que não haja meios para realizar ações terroristas, mesmo com muros e com fronteiras ríspidas, porque isso assenta em grupos minoritários, bem comandados, assenta em apoios locais, assenta em cumplicidades. Portanto, a montagem de um ato terrorista, sobretudo de um ato terrorista por suicidas terroristas, é algo que é muito difícil de evitar. Isso... e não é um muro. O muro é eficaz sobre a imigração ilegal, sobre
Sim, sim. tentativas Claro, é isso, massivas de exatamente. transposição de fronteira. Isso tem a sua eficácia, Os sem espanhóis têm dúvida. muros em Melilla E e Ceuta Ceuta. tem 19 km de muro. E mais do que isso, de Olha, muro e subaquático. embaixo no Pois. Sara, não nos Porque na lembramos parte da do Sara, praia- ali no Sara também, no, Sim, o muro. no, Sim. coisa, ali no Bem, Paulo nós poderíamos continuar aqui a falar, até a recordar alguns episódios que se passaram com todos. O tema vai continuar na atualidade, não tem apenas a ver com o que são as fronteiras, tem também a ver com a forma como as fronteiras se relacionam, no fundo, com a identidade dos países e a sua segurança. Para a semana em que reencontrarmos com um novo tema.